Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhosamente, o Senhor nos chamou, nos trouxe à sua santa casa, para que fôssemos alimentados, para que recebêssemos a porção da sua palavra nessa noite. E para tal, convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 5. E essa será a nossa porção. Assim diz a palavra do Senhor ao povo. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve uns que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons quanto os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. Vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém! E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhes tomaram o pão e vinho, além de que 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação. A terra nenhuma compramos e todos os meus moços se juntaram ali para a obra.
Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Amém. Vamos orar. Senhor, Pai maravilhoso, nós te rendemos graças, Senhor, porque sabemos que temos pecado, que temos transgredido a sua lei. Ó Deus, tem misericórdia do seu povo espalhado o mundo afora, nos capacita e nos fortaleça, Senhor, para que possamos, de forma condizente, adorar e engrandecer o seu santo nome. Não permita, Deus, que os nossos pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos sempre andar rumo à cruz do Senhor. Prepara os nossos corações para a exposição da sua palavra e que possamos ser edificados para a honra e glória do seu santo nome. É em nome do Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, que nós oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, não é novidade para nenhum de nós testemunharmos grandes tragédias, principalmente em sistemas comunistas de governo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Cuba, nós observamos que o povo padece de uma certa maneira, ou no mínimo não tem aquilo que lhes poderia ser dado, mas aqueles que estão no governo sempre andam nos melhores carros, sempre usufruem das melhores comidas, sempre usufruem da melhor tecnologia disponível. Se você vai lá na Coreia, que eu sempre confundo a do sul ou a do norte, a do sul, que é a ditadura, é a do norte que eu quero. A Coreia do Norte, você vai ver sempre aquele ditador metido a Deus, fazendo atrocidades com o povo, impetrando sobre o povo uma ordem mundana, mas para ele todas as regalias, todas as coisas que são boas. Meus irmãos, todos os sistemas comunistas que nós testemunhamos, eles partem desse princípio: menos para o povo e mais para aqueles que governam. E isso é uma instauração de uma injustiça tremenda. Mas isso não é novidade, isso não é nada de novo. A partir do que nós olhamos aqui, na narrativa de Esdras e Neemias, nós temos mais uma vez aqui, uma injustiça sendo anunciada. A corrupção do coração do homem sendo demonstrada sem nenhum tipo de pudor. Nós temos exposto aqui de forma sequenciada o livro de Neemias, que fala, que trata acerca da saída, ao finalzinho do cativeiro babilônico. O povo agora estava reconstruindo a sua casa. Deus havia levantado Neemias e Esdras, como veremos em uma outra oportunidade, já no capítulo 6, eu acho que ele já aparece. Neemias sendo levantado para ser o governador daquele povo, para reconstruir os muros, reconstruir o templo, reorganizar a sociedade para a glória do Senhor. Uma sociedade cujo Deus era Yahvé, uma sociedade cuja qual havia sido escolhida por Deus para ser a nação primogênita, como vimos pela manhã, para ser escolhida como a nação santa, mas mesmo assim havia corrupção entre o povo, havia miséria entre o povo e havia desonestidade. A partir disso, no capítulo 5 de Neemias, nós aprenderemos que Yahvé, por ser justo, requer do seu povo justiça e obediência. Ele é santo. O nosso Deus é santo. E sendo santo, Ele nos criou em santidade, exigindo de nós obediência desde o Éden,
E nada além de santidade, de justiça, é compatível com a presença do Senhor. Porque nós pecamos, então, essa justiça precisou ser reestabelecida em Cristo, para que nós pudéssemos, então, estar na presença dEle. Mas, então, confrontada a injustiça perante Deus, nós observamos aqui no capítulo 5, uma série de desventuras, uma série de acontecimentos que entristeceram Neemias, por se tratar do povo do Senhor. Nos 5 primeiros versículos, então, nós identificamos as injustiças que haviam entre o povo. O capítulo, então, começa: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Já pensou, meus irmãos, a complexidade dessa afirmação aqui? Principalmente se você for membro de uma família grande. A minha é pequena, sou eu e mais 2 irmãos e uma irmã por parte de pai. E todas as vezes que há uma rusguinha, e sempre há, todas as vezes que há uma rusguinha, uma desavença entre os irmãos, parece que toda a família se abala, tudo aquilo ali incomoda e desestrutura aquela união. O final do ano está chegando, meus irmãos. Os porquinhos já estão engordados, os perus já estão no ponto de abate. É hora das brigas. É a hora das famílias se reunirem para esquecer a comilança e discutirem, lavar as roupas sujas. Isso é terrível. Isso é horroroso. O texto aqui de Neemias aponta no primeiro versículo que havia uma tristeza, havia um desentendimento entre o povo. E quais desentendimentos era esse? Versículo 2: porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar os impostos ao rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravas. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Qual a ideia aqui que está sendo proclamada? Qual é a reclamação? Lembrem-se, meus queridos irmãos, que quando a Babilônia adentrou ali, investiu contra o reino de Judá, contra Jerusalém, levou-se uma parte do povo, como visto lá no livro de Daniel. As narrativas nos mostram que pelo menos 3 levas de escravos foram levados para a Babilônia, mas muitos remanescentes permaneceram nas suas terras, mesmo debaixo de opróbrio, mesmo debaixo do jugo da escravidão. Estes que ficaram tomaram posse daquilo que era de todo mundo. Eles fizeram o seu jeitinho brasileiro ali e se acomodaram. A reclamação aqui é que agora esse povo que estava voltando do cativeiro, esse povo que estava sendo liberto, eles encontravam tudo que lhes era possuído entregue a outros. E que para sobreviver precisavam se subjugar a seus irmãos. Olha que contraste horrível que nós temos aqui em Neemias 5 e Atos 2. E todos tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, oravam juntos. E aqueles que tinham mais compartilhavam com todos. Olha a discrepância que é encontrada aqui na nação de Israel. Primeira queixa do versículo 2, relacionado à fome. Havia comida, mas havia fome, pois o povo era egoísta, pois o povo estava cobrando valores abusivos para que todos pudessem comer. Versículo 3, a queixa sobre a penhora dos bens. Havia, meus irmãos, um sistema monetário entre o povo de Israel.
E que povo era esse, meus irmãos? Olha, era um conceito aqui, era uma situação de reestruturação. Todas as vezes que eu leio o capítulo 5 de Neemias, é como se viesse a imagem de um mapa mundi nos meus olhos, e eu colocasse o dedo exatamente em cima do Brasil. Parece que eu vejo a nossa realidade estampada aqui nas Escrituras, quando mesmo dentro do corpo de Cristo, e eu vou restringir aqui a ilustração à igreja, mesmo quando nós olhamos as nossas despensas fartas, nós fechamos os olhos para as despensas dos nossos irmãos, não nos preocupamos se eles têm o que comer, não nos preocupamos se a casa do nosso irmão está em ordem. O povo de Israel estava passando por isso. O versículo 4 nos traz uma outra preocupação. Não só havia esse desinteresse uns pelos outros, mas haviam agiotas entre o povo. Olha que coisa linda, agiotas gospel, emissários financeiros de Yahvé. Não há nada mais absurdo do que isso, meus irmãos. Aquele povo, haviam pessoas entre a nação escolhida de Deus que estavam tirando proveito da miséria uns dos outros. Além de fomentarem a fome, além de serem agiotas entre os seus irmãos, além de não se preocuparem uns com os outros, eles ainda faziam os seus compatriotas de escravos. Eram todos ali, meus queridos irmãos, pessoas destruídas pela escravidão da Babilônia. Eram todas pessoas sendo tratadas em um momento de reconstrução, mas haviam aqueles que se achavam melhores, mais especiais do que os outros. Mas estas queixas do povo, elas não eram em vão, porque o próprio Deus havia prescrito que isso não deveria acontecer. Abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 22. Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 16. Veja o que foi dito ao povo antes do cativeiro babilônico. Êxodo 22, a partir do versículo 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer oferta do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás.
Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia matarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Amém. Observe, meus irmãos, que quando o povo está aqui clamando, é lembrando da lei. O que o povo estava fazendo aqui nada mais era do que o clamor pelo qual Deus Yahvé havia dito lá em Êxodo por Moisés, dizendo ao povo que quando essas injustiças acontecessem, o Senhor então impetraria a sua mão. Levítico 25 vai repetir as mesmas questões. Deveria haver compaixão entre o povo, deveria haver harmonia entre o povo. E quando nós falamos dessas injustiças, nós não estamos falando aqui de uma igualitariedade, não estamos anunciando aqui qualquer tipo de socialismo dentro das Escrituras Sagradas. O que deveria haver aqui, meus irmãos, era cuidado uns para com os outros. Aqueles que tenham mais, que zelem, que façam uma boa mordomia dos seus bens, para que tenham o privilégio de cuidar dos outros. Essas injustiças, elas eram gravíssimas. Será que não temos vivido essas injustiças no nosso meio hoje, meus irmãos? Será que de fato não temos visto um movimento financeiro satânico dentro das igrejas? Infelizmente eu conheci agiotas cristãos, que não só emprestavam a juros, e a juros mais abusivos do que os de fora. O próprio Calvino vai tratar isso nos seus escritos, acerca do empréstimo de dinheiro. Não é que isso não venha a acontecer, não significa que nós não poderemos ajudar algum irmão em uma necessidade, em algum momento da vida, mas nós, como irmãos em Cristo, jamais deveremos tirar proveito dessa situação. Quantas e quantas vezes nós já não testemunhamos pessoas, crentes, que veem irmãos em uma situação de enfermidade, de um aperto financeiro muito grande, e diz: olha, você quer ajuda? Eu compro sua casa, mas só pago tanto, lesando em muito o seu irmão. Não é dessa forma que o Senhor nos constitui como corpo de Cristo. E sendo assim, o próprio Deus entra com a sua tratativa. Os versículos 6 ao versículo 13, Neemias então vai tratar o povo acerca dessas dificuldades. Então no versículo 6, depois de todo o clamor e a lamúria do povo, Neemias vai dizer: ouvindo eu, pois, o clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Houve um concílio ali para tratar aqueles homens. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Quer dizer então que o povo estava fazendo era investimento, resgatava o irmão para vender mais caro depois? Seria então a nossa relação, meus irmãos, de irmandade, aqui um ato comercial? Aquilo que Deus estabelece entre o seu povo é um sentimento de amor, e é esse amor fraternal é que dá as bases, que dá a liga, a sustância, para que a igreja permaneça forte em Cristo Jesus. O argumento deles foi o melhor de todos, versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Qual tem sido a sua justificativa por ser um irmão em Cristo negligente?
Qual tem sido a sua justificativa para ser um crente omisso, negligente e relapso no meio do corpo de Cristo? Um crente que aceita a injustiça contra o seu irmão? Um crente que está inerte frente a toda a injustiça aplicada sobre o povo de Deus? Isso vale, meus irmãos, demais para quando nós crentes observarmos TV Senado, quando ouvirmos a rádio da nossa cidade nas terças-feiras, para que nós nos indignemos quando os nossos magistrados, eles então legislarem qualquer coisa contrária à palavra do Senhor. Você tem se indignado? O seu coração tem ardido contra as investidas de Satanás, contra a sua casa, que é uma instituição do Senhor? O seu coração tem ardido contra as investidas de Satanás, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? A injustiça deve sim causar essa indignação. No versículo 7 que nós acabamos de ler, ele vai dizer: depois de eu ter considerado comigo. É a mesma, uma tradução muito melhor aqui seria: depois de tudo, fiz uma análise completa da situação. A ideia de tratar as injustiças no meio do corpo de Cristo exige contato. Como disse pela manhã, ontem no Catecúmeno nós falamos sobre disciplina eclesiástica. Hoje, numa conversa com o presbítero, também falamos um pouco sobre essa tratativa, a normativa para uma disciplina. Tudo precisa ser averiguado. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para detectarmos qualquer tipo de injustiça no corpo de Cristo. E a resposta é sempre uma severa repreensão. É o que Deus ofereceu para o povo lá no livro de Êxodo, é o que Deus ofereceu ao povo lá em Levítico, quando vai dizer: se vocês intentarem contra o povo, eu voltarei contra vocês na mesma moeda. A minha ira estará sobre vocês. Aí então vem o versículo 11, quando Neemias então, analisando a situação, avaliando a queixa daquelas mulheres, das viúvas, dos despojados de guerra, ele então faz a sua análise aqui no versículo 11. Qual é a consequência, qual é a resolução das injustiças, da injustiça? Restitui-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Meus irmãos, esse é um sinal de que houve restauração. O sinal de que houve um genuíno arrependimento são os frutos de um coração restaurado. A mesma coisa que aconteceu aqui em Neemias, acontece lá nos evangelhos com quem? Com Zaqueu. Era um cobrador de impostos. Quantos empresários não têm sofrido com a alta carga tributária? Quantos empresários não têm sofrido, inclusive, com ameaças de suborno? Esse era Zaqueu. Ele pedia suborno, ele atormentava as pessoas por conta de dinheiro, cobrava juros abusivos, mas em determinado momento da sua vida ele encontra com Cristo. E aquele encontro produz o maior de todos os frutos. Ao nos encontrarmos com Cristo, a nossa vida é transformada. Nós morremos. Todo encontro com Cristo produz morte. A morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura, que agora frutifica para o Senhor.
Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que defraudava o seu irmão, que era o contexto aqui, não defraude mais e restitua o seu irmão. Posso de fato, meus irmãos, afirmar que pela narrativa houve restauração, houve arrependimento. Eles restituíram aquele povo que estava sendo oprimido pelos seus próprios irmãos. E esse é um chamado ao arrependimento hoje. Se você tem defraudado o seu irmão, se você tem agido de forma injusta contra o seu irmão, à luz do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, eu lhe conclamo a buscar pela justiça de Cristo. Se retrate com o seu irmão, cumpra Mateus 18. Mas observe, meus irmãos, que mesmo aplicando essas verdades aos nossos dias, quando, a exemplo do que acontece com o povo de Israel, quando temos maus líderes, a tendência é que tenhamos um povo oprimido. Quando temos maus líderes, o povo tende a se afastar do Senhor. Aqui foi dito, nos 5 primeiros versículos, as transgressões do povo. No segundo bloco, Neemias tratando de forma severa e chamando a restituição do povo. E nos versículos finais, do 14 ao 19, então, Neemias se apresenta como um bom líder, como um bom governante, como um bom homem levantado para que pudesse conduzir o povo no caminho do Senhor. Neemias foi convocado a ser governador ali do povo. Ele foi convocado a reestruturar as muralhas, reestruturar o templo, organizar a guarda da cidade. Ele tinha privilégios. Ele tinha aquela carta lá do capítulo 1 que o rei havia dado a ele, com direito de pegar a madeira do rei, com direito a comer aquilo que o rei também comia. Ele tinha aquela carteirinha para dar aquela carteirada em qualquer um. Mas ele sabia que o povo estava oprimido. Ele sabia que o povo estava passando por um opróbrio, por uma reconstrução. E a narrativa aqui o discurso de Neemias é o seu testemunho. Eu poderia comer do pão do governador, mas eu como do mesmo que o povo come. Eu me regalo do mesmo que o povo se regala, eu me satisfaço com o mesmo que o povo recebe, porque somos irmãos em Cristo. Isso aqui, meus irmãos, outra vez, não é pregando nenhum tipo de socialismo, não associa isso, porque a própria Escritura vai dizer que aqueles que se dedicam ao trabalho do Senhor são dignos, e trabalham bem, são dignos de duplo honorário, de duplo dinheiro. O que a Bíblia quer dizer não é que devem receber dobrado, não é isso, mas que devem receber a contento daquilo que estão fazendo para o Senhor. Muito diferente do que nós temos visto. Já imaginaram, meus irmãos, os recursos da igreja, eles são, resumidamente, eles se resumem na arrecadação da devolução dos dízimos e ofertas dos irmãos. Vamos supor que a igreja arrecade R$1.000, e o pastor então exige 1.100. Isso não condiz com a realidade daquela igreja, isso não condiz com a realidade daquele povo. Então, e quando o povo está ali se matando para sustentar a obra, sustentar a casa do Senhor, os líderes estão se esbaldando, enquanto os irmãos se arrastando ali, então as lideranças se esbaldando como nas grandes comunidades comunistas, socialistas. Não é isso que a Bíblia nos requer. Sim, os obreiros do Senhor devem ser tratados com prestígio, devem ser tratados com honra, mas com a devida proporção, com o devido zelo, inclusive para o bom testemunho do Senhor. Já imaginaram eu chegar de Ferrari aqui na igreja? Ou iriam dizer que eu virei traficante,
ou que eu estava dissecando a igreja. Mas ainda ia mais um pouquinho, né, presbítero? Para dar uma Ferrari tinha que espremer mais uns 2 dias. Nós, como liderança, precisamos pensar sobre isso. Neemias então diz: nós estamos em um momento de reestruturação. Como posso tirar daqueles que nada têm? E ele diz ainda no versículo 15 que ele fez ao contrário do que todos os outros governadores vinham fazendo. Eles estavam saqueando o povo. O versículo 16, 17 e 18 mostra o compromisso com a missão, a hospitalidade de Neemias. E o que é hospitalidade, meus irmãos? A hospitalidade é algo que se perdeu ao longo do tempo. Neemias dormia no mesmo patamar que os seus irmãos. Alguns pregadores, meus irmãos, se você chamar para vir, é capaz de não vir em Itaberaba porque não tem aeroporto. Me lembro como hoje, um show de uma cantora muito famosa lá na nossa cidade, que eu não posso dizer que é a Aline Barros. Ela então chega na cidade, ela havia exigido para cantar 14 mais 14, 28, né? Ela tinha exigido 28 mil para cantar. Então ela recebeu metade adiantado, e quando ela chegou no lugar do show, ela bateu o pé e disse: eu só subo com a segunda metade do dinheiro, do meu cachê. Comércio. Isso eu estou falando de show, né? Poderia tratar como algo cultural, gospel. Mas existem muitos pregadores, meus irmãos, que têm cobrado, têm extorquido do povo, têm feito mau uso da sua vocação ao Senhor. Neemias, então, nesses versículos, ele vai dizer: antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se juntaram na obra, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, que vinham até nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E aí ele vai dizer que havia bois, mandava matar bois, matava galinhas, para dar o sustento àquele povo. Havia festejos, de 10 em 10 dias, havia ali então uma festividade com vinho, meus irmãos, vinho fermentado, havia álcool ali, eles consumiam para a glória do Senhor, sem se embriagarem, sem defraudar o seu irmão. Este é o exemplo de um bom líder. Esse é o exemplo do homem que Deus havia levantado para reestruturar a casa de Israel. Ele ainda diz no versículo 19, fechando aqui o texto: lembra-te de mim, para o meu bem. A prova que Neemias era um homem comprometido com Deus, e a sua oração era em prol do seu governo, para que o Senhor desse sabedoria e discernimento, mostrava também o seu desprendimento com as coisas mundanas. Estamos aí às vésperas de um pleito eleitoral. Por que, meus irmãos, vocês acham que existem tantos candidatos? Será que é tanto amor ao povo assim? Será que essas pessoas amam tanto o seu irmão, a ponto de oferecerem-se para ganhar os seus gordos salários, trabalhar 1, 2 vezes por semana? É a fome e sede por poder, para saciar as suas próprias vontades. Esse não é o perfil de uma liderança cristã. Esse não é perfil de homens que são levantados para cuidar do povo, e não só no âmbito eclesiástico, mas também no âmbito civil. Por isso, meus queridos irmãos, a nossa oração deve ser para clamar ao nosso Deus, para que nos próximos pleitos eleitorais, Ele levante homens tementes ao Senhor, verdadeiramente crentes, não só com princípios cristãos, não. Muitos disseram, né, a igreja ficou idólatra de Bolsonaro. Bolsonaro eu não tenho como irmão em Cristo, não. Ele foi lá, deu 2 mergulhos no Rio Jordão lá, mas
O meu clamor é para que Deus levante um homem crente mesmo, que governe para a glória do Senhor, que governe para que o nome do Senhor seja exaltado. Que nós não experimentemos o juízo do Senhor através dos maus magistrados, mas que a bênção do Senhor possa se achar em nós, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, para que nós possamos então experimentar qual é a boa, agradável vontade do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, sendo um Deus justo, Ele jamais tolerará, Ele não vai tolerar jamais injustiça no meio do povo. Ele jamais vai tolerar que o povo do Senhor se levante em injustiça em nome dele, blasfemando contra o seu nome. Se essa é a nossa situação hoje, se nós nos encontramos nessa situação, que o Senhor então nos perdoe, que Ele nos transforme, que Ele mude o curso das nossas vidas, e que a casa do Senhor continue sendo edificada, fortificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, por meio da mediação em Cristo Jesus, que possamos ser cada vez mais corpo fortificado no Senhor. Amém.